Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para um giro de notícias. Segue o vídeo, vai! E a covardia é uma marca de Bolsonaro, é isso que a gente tem que entender. O Bolsonaro, ele sai do exército negando que ia botar bomba, negando a autoria de uma carta, ele nega, na hora H ele nega. Assim como o Antônio Carlos Magalhães, quando disse que ele deveria ser cassado do mandato, seu mandato de deputado deveria ser cassado, porque ele numa entrevista disse que o Congresso merecia ser fechado e todos fuzilados, ele volta atrás também. Então essa é a história do Bolsonaro, não é uma história de um herói, é a história de um covarde. A história de Bolsonaro é a história de um covarde. Em todos os momentos em que ele se confrontou com a lei, ele deu marcha ré. Na expulsão do exército, na ameaça de cassação de seu mandato, e a gente tem que entender na assinatura dessa minuta que ele discutiu sobre o estado de sítio. Mas a covardia é uma marca da biografia do Bolsonaro, nunca foi o heroísmo. A entidade que nós estamos responsáveis, no nosso estatuto, prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Crime. Não tem recurso de político, não tem recurso de caixador, de onde quer que seja. Nós estamos... Olha, mas esse Silas Malafaia, a Associação de Vitória de Cristo, ela arrecada, ela pede doação em dinheiro para comprar alimento para doação. Olha aí, olha isso. E o cara me pega o dinheiro da associação para defender o seu político de estimação, para jogar na política. É muito canalha. E ainda dizem que esse cara é de Deus. Aonde, meu povo? Acorda. Trecho da apuração que está lá no blog no G1, porque é importante. Primeiro que o Heleno vai ser chamado, vai ser interrogado sobre isso. Vai ser interrogado sobre várias coisas, roteiro do golpe e tal, mas sobre a BIM paralela também. E agora a investigação está reforçada com o que ele falou lá na reunião ministerial de julho de 22. O que eu apurei junto às minhas fontes é que será objeto de apuração se agentes da BIM estavam infiltrados em campanhas, inclusive o uso de verbas em áreas de milícia. Isso aqui é importante, tá? Isso aí, já houve um questionamento do senador Renan Calheiros, à época, sobre o uso dessa verba para campanhas em áreas de milícia. Havia uma suspeita de que fosse para beneficiar o Ramagem. Ramagem foi candidato a deputado aqui no Rio de Janeiro e a suspeita era essa investigação não foi à frente. Vou até atualizar como é que estava, mas o Renan Calheiros fez um ofício pedindo informações, ele é daquela comissão de controle das atividades de inteligência, e na época já havia uma desconfiança sobre o uso dessas verbas, se estaria relacionado, principalmente em áreas de milícia, se estaria relacionada com a campanha do Ramagem. Vamos girar um pouco os assuntos, mas sem sair muito de temas que estão conectados a Bolsonaro. Num despacho enviado à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União, o procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes sugeriu responsabilizar o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, por atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao argumento desse procurador, nesse despacho, de que Aras inibiu a atuação conjunta de procuradores da República em vários estados a fim de combater as iniciativas golpistas. Ele se refere a uma decisão de Aras de devolver ao Ministério Público do Distrito Federal uma recomendação à época, semanas antes dos atos de 8 de janeiro, para que o Comando Militar do Planalto, a Secretaria de Segurança Pública do DF e a Polícia Militar do DF atuassem em conjunto para prevenir ou combater atos criminosos nos acampamentos em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. Essa recomendação foi expedida, como eu disse, semanas antes da invasão da Praça dos Três Poderes e exigia também o monitoramento de possíveis pontos de tensão, a criação de um canal direto de comunicação dos órgãos de segurança. Outro ponto do documento, segundo Lopes, que foi ignorado por Aras, alertava para eventuais manifestações de incitação à prática de violência contra candidatos eleitos e que estimulassem golpe de Estado.
O despacho de Anselmo, que busca responsabilizar Aras, também cita a negativa do ex-PGR para ceder provas sobre investigações de atos antidemocráticos e a representação que ele fez à Corregedoria do Ministério Público Federal contra procuradores que monitoravam a movimentação desses atos golpistas. Por fim, o procurador, nesse documento, pede que a PGR compartilhe provas contra, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e oficiais generais das Forças Armadas, a exemplo de Walter Braga Neto e do Paulo Sérgio Nogueira e do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier. A Advocacia Geral da União há um pedido via PGR para que os nomes das pessoas físicas contra as quais já há ações em andamento sejam compartilhados. Procurado pela CNN, o Procurador-Geral da República, ex-procurador Augusto Aras, classificou a manifestação do procurador Anselmo Lopes como, abre aspas, opinião ressentida e chamou as acusações de oportunistas e infundadas. Disse ainda em nota que já acionou a Corregedoria do Ministério Público para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Foram derrotados na urna, não respeitam a democracia, mas vão ter que aceitar o resultado da eleição. O ser humano tem muitos limites, limite intelectual, limite físico, infelizmente não tem limite para mentira e para sacanagem. Os bolsonaristas estão divulgando um vídeo tentando usar uma fala minha para justificar o velho discurso criminoso daqueles que não aceitam o resultado da eleição, que as urnas eletrônicas teriam sido manipuladas. Eu explicava numa entrevista que do total de votos possíveis, do total de eleitores aptos a votar, Lula fez 39% dos votos, Bolsonaro fez 37% e 24% das pessoas se abstiveram, votaram em branco ou anularam o voto. Outra coisa são os votos válidos. Pela legislação eleitoral brasileira, votos válidos desconta abstenção, branco e nulos. Por isso que o Lula fez 50,9% e o Bolsonaro fez 49,1%. Isso é muito fácil de ser compreendido. Só divulga isso quem é mau caráter, quem trabalha com fake news, quem trabalha com mentira e tenta, mais uma vez, desta forma criminosa, justificar aquilo que não tem justificativa. Foram derrotados na urna, não respeitam a democracia, mas vão ter que aceitar o resultado da eleição. Até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos para mais vídeos.